Na ilustração a seguir, A e B são pontos de uma mesma reta tangente à circunferência no ponto B. Tá? Na ilustração aqui. Assim como o ponto C e D são pontos de uma outra reta tangente à mesma circunferência no ponto C. Os segmentos B e C e A e D eles são paralelos entre si e a medida do ângulo θ indicado aqui é de 1,3 rádio, beleza? Radianos. Daí ele dá alguns dados, ó. Fala que a radiocircunferência é E, as medidas, ele informa as medidas aqui dos segmentos em função de E, e aqui ele te dá uma série de funções, né, dos ângulos, beleza? Ok, aí ele vai nos dizer o que ele quer, né? Ó, dois pequenos corpos passam simultaneamente pelo ponto A e dirigem-se ambos para o ponto D. Ele fala que sabe-se que um deles descreve a trajetória ABCD com velocidade constante v1 e que o outro segue a trajetória AD com velocidade escalar constante v2. Se ambos chegam juntos ao ponto D, podemos afirmar que a relação entre as velocidades é. Bom, eu preparei aqui antes uma ilustração maior, né? Porque a ilustração da figura da questão ela é pequenininha, então isso dificulta a gente resolver. Mas eu preparei aqui já uma ilustração maior, é exatamente isso, mesma ilustração, porém maior, né? Beleza. Ok, vamos pensar. Ó. As informações que ele deu é que um percorre a parte de cima e o outro percorre a parte de baixo, em velocidades diferentes. Porém, os dois chegam juntos no ponto D. Como eles chegaram juntos, então a gente tem uma informação já. Ó. A gente sabe que o tempo que eles demoraram foi o mesmo. Então eu vou anotar essa informação aqui. Ó, o tempo que o corpo 1 percorreu, demorou, foi exatamente o mesmo que o corpo 2. Beleza? Ok. E por outro lado, a gente sabe que as distâncias foram diferentes. Então, de fato, tem uma relação entre as velocidades que não é 1. Né? Porque deveria, para no mesmo tempo, a gente percorrer a mesma distância, a gente consegue o tempo igual, a velocidade igual. Nesse caso não acontece. Então a gente já pode até eliminar essa primeira alternativa. Beleza? Ok. Então, como eles têm uma velocidade escalar constante, ó, vou até sublinhar, chamar a atenção aqui, ó, velocidade constante, isso significa que a gente pode escrever a seguinte fórmula para as duas partículas, né, para os dois corpos. Ó. A gente pode escrever que a distância 1 vai ser igual à velocidade da partícula 1 vezes o tempo que ela demorou, certo? Mesma coisa a gente pode falar para a partícula 2, já que ela também tem velocidade constante, velocidade escalar constante, beleza? Então a gente tem essas duas equações. Ok. A gente sabe que os tempos são iguais, mas então, para a gente comparar as velocidades, a gente vai precisar o quê? Descobrir essas distâncias percorridas, beleza? E como a gente vai fazer? Bom, agora virou um problema de geometria. A gente vai, a partir do desenho, descobrir quanto que vale essas distâncias, beleza? Ok. Eu vou começar escrevendo qual que vai ser a distância percorrida pelo corpo 1. Ó, distância percorrida pelo corpo 1. Ó, ele diz que esse corpo 1 ele vai fazer a trajetória ABCD. Então o corpo vai vir aqui, vai passar por essa reta, né? Não consigo desenhar retinho, mas tudo bem. Vai percorrer esse arco e depois ele vai voltar por aqui. Ok. A gente já sabe a medida de AB. Então, ó, a distância que ele vai percorrer vai ser a distância AB, que vai ser 2R, beleza? Mais esse comprimento do arco BC. Eu vou chamar esse comprimento do arco BC aqui, ó. Vou escrever comprimento do arco BC. E depois vai percorrer também 2R. Beleza? Então, ó, a gente percebe que vai dar 4R mais o comprimento do arco BC. Quanto que vale o comprimento do arco? Bom, a questão ela ajudou a gente. Por quê? Porque ela deu esse ângulo não em graus, mas ela deu em radianos. E por que isso ajuda a gente? Porque se você lembrar da definição de radianos,
a gente consegue lembrar que o arco ele vai ser justamente o produto do ângulo em radianos vezes o raio, certo? Então, ó, isso aqui é uma parte de matemática, né? Quem tiver com dúvida em radianos, procure algum livro de matemática, uma coisa assim, tranquilo. Então, nesse arco aqui ele vai medir θ vezes r. Como θ vale 1,3, isso aqui vai valer 1,3r, beleza? Então, a gente pode agora substituir esse comprimento que a gente já encontrou e a gente consegue que a distância que o corpo 1 percorreu foi de 4r mais 1,3 o raio. Fazendo essa soma, a gente encontra 5,3r, certo? Então, a distância que o primeiro percorreu foi 2r, mais 1,3r, mais 2r, resultando de 5,3r. Ok. Então, mas a gente ainda precisa da distância que o segundo percorreu para fazer terminar a nossa questão. E esse segundo percorreu essa reta AD. Como que é esse segmento de reta AD? Como a gente vai descobrir isso? Bom, acho que o jeito mais simples nesse caso seria a gente dividir esse segmento em 4 pedaços. Aqui ficou na frente, mas já eu explico o que vai importar. Olha, eu procurei alguns triângulos interessantes para a gente trabalhar. Ó, eu pensei o seguinte: se a gente fizer essas retas verticais e horizontais, a gente consegue destacar vários triângulos de modo que a gente consegue obter esses valores, ó, que somados dão AD. Então, ó, eu resolvi dar um nome, ó, vamos dar o nome desse comprimentozinho aqui de x e o nome desse comprimento aqui de y, beleza? Como a gente vai descobrir isso em função de R, né? Como a gente vai descobrir, do mesmo jeito que descobriu esse arco, como a gente vai descobrir o x? Bom, percebe que aqui a gente tem um raio, certo? A hipotenusa do nosso triângulo, ó, esse aqui é um triângulo retângulo. E esse ângulo aqui, ó? Bom, esse ângulo aqui ele é o terno interno a esse ângulo aqui, percebe? Ó? Tem duas paralelas e uma transversal. Mas esse ângulo não é o θ, esse ângulo é a metade do θ. Então, ó, a gente pode já escrever, ó, ele vai ser um ângulo de... Vou apagar esse Rzinho aqui, ó, falei só para lembrar. Vai ser um ângulo, fazer uma setinha. Um ângulo de vai ser um ângulo de 0,65 radianos, que é a metade de 1,3 radianos, beleza? Pela simetria do problema, a reta que está cortando em 2, então dá 0,75 radianos. Beleza. Como é o terno interno, tanto esse ângulo vale 0,65 quanto esse ângulo aqui. Beleza? Ok. Agora a gente já tem um ângulo e a gente sabe dois lados desse nosso triângulo retângulo. Então, nada mais justo do que a gente usar uma relação trigonométrica, certo? Bom, a gente está falando aqui do cateto oposto a esse ângulo, certo? O x está oposto ao ângulo. Então, a relação que a gente usa é o quê? A relação do seno. Então, eu vou escrever essa relação aqui embaixo. O seno, qual ângulo? De 0,65 vai valer o quê? O cateto oposto, x, sobre a hipotenusa. A hipotenusa que é o próprio raio. Ok? E olha que bom, ele forneceu para a gente esse seno. Também aqui, forneceu o seno. O seno desse ângulo, que a gente não é um ângulo conhecido, um ângulo bonitinho, ele forneceu para a gente como seno 0,6. Então aí vai ficar com x igual a 0,6 o raio. Beleza? Então esse comprimento aqui vale 0,6 raio. Assim como esse aqui, ó. Percebe que o desenho é simétrico. Então a gente já acaba calculando esse aqui também. Ok, mas e o y? O y parece ser um pouco mais complicado, né? Mas é a mesma ideia. Olha só. E no início da questão eu falo que AB é tangente à circunferência. E a gente sabe da matemática, ou da geometria, que quando uma reta tangente a uma circunferência, ela forma um ângulo de 90 graus com o raio, certo? Então, como esse ângulo é de 90 graus, esse ângulo que resta aqui, ó, ele vai ser complementar ao ângulo de 0,65, ou seja, a soma dos dois dá 90 graus. Mas percebe?
E esse ângulo aqui embaixo, ó, ele também é complementar com esse vermelhinho. Então, como ele é complementar e esse também é complementar, eles são iguais. Então, olha que legal. Esse daqui também vale 0,75 radianos. Ok. Agora a gente já tem o nosso outro triângulo retângulo. A gente tem um triângulo retângulo que possui hipotenusa 2R e um cateto adjacente Y. Ok. Qual que é a relação entre cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então vamos escrever aqui, ó. Quanto vale? Cosseno 0,65 vai valer cateto adjacente sobre hipotenusa. Ó, não é mais R, agora é 2R. E ele deu também para a gente, ó. Cosseno de 0,65 ele deu o valor 0,8. Então a gente pode substituir aqui e vai ficar 2R vezes 0,8. Dá um total de 1,6. 1,6 o raio. Beleza? Então, ó, eu posso até afastar aqui para poder escrever o valor. Ó, y. E dá 1,6 o raio. Assim como aqui é 1,6, pela simetria do problema, aqui também é 1,6 vezes o raio. Beleza? Bom, a gente já descobriu todos os pedacinhos que vão compor esse AD. Então a gente já pode escrever aqui, ó, distância 2, né, que vai ser a medida do AD, vai ser a soma de cada uma dessas coisas. Então vai ser 1,6 R mais 0,6 R multiplicado por 2, beleza? Isso daqui vai dar quanto? Ó? 1,6 mais 0,6 dá 2,2 R vezes 2, 4,4 R. Beleza? Então a gente já tem o D1 e o D2. A gente pode agora substituir na fórmula. Vai ficar como? Vai ficar o D1, que vale 5,3 R, é igual a V1 T1. E o outro vai valer 4,4 R, é igual a V2 vezes T2. A gente pode dividir essas duas equações e vai ficar o quê? 5,3 sobre 44,4 R sobre R igual a V1 sobre V2 T1 sobre T2. Beleza. Vamos lá. R corta com R. Beleza. E o T1 corta com T2. Por quê? Porque a gente sabe que eles são iguais. Ó. Primeira informação do nosso texto. A gente exaltou aqui. Então a gente corta tudo e a gente sobra a resposta. A gente pode multiplicar essa fração por 10 aqui em cima e embaixo, né? Não altera. E a gente conclui que V1 sobre V2 tem que ser 53 sobre 44. Tá bem aqui em cima, ó. 53 sobre 44, alternativa certa. Alternativa B aqui, né? É uma questão que foi pouco acertada. Ela teve mais maioria de não sei, né? Teve maior número de não sei. Acho que é por essa questão geométrica, assim. Você tem que visualizar que era um problema de geometria, de calcular esse comprimento. Às vezes a pessoa não estava prestando atenção nesses radianos e tal. Mas assim, é uma questão que ela cobra mais geometria do que propriamente a física.